Bom dia, um lindo dia com muito calor aqui em São Paulo, dia 27 de setembro, e continuamos nossa semana com as mini lives integrativas. Hoje com o tema, que saiu ontem, Kali, medo, um tema bem intenso, bem necessário, né? E eu gosto muito dessa carta. Apesar de ela dar um pouquinho de medo, né, com simbologias intensas, eu acho que conforme a gente vai encarando. Bom dia, Fábio! Conforme a gente vai encarando algumas energias que a gente foge muito, né, a gente se sente mais integrado. E o nome, Fábio, que você conhece, ela saiu a carta de Kali. E hoje, quarta-feira, né? Às terças a gente trabalha. Olha, nome da nossa gatinha. Exatamente. E traz uma simbologia de uma personalidade muito forte, né? A Kali, conforme a gente vai trabalhando, integrá-la, a gente percebe que ela é uma grande mãe, né? Grandes sábios da Índia, muitos deles falaram sobre Kali, muitas pessoas, principalmente aqui do Ocidente, se a gente não. As pessoas não conhecem, né? Um pouquinho mais, elas batem o olho e falam assim: Meu Deus, isso é demoníaco, né? Mas conforme você vai explorando, se aprofundando, isso em várias religiões, né? Você vai entendendo a simbologia e vai aplicando na sua vida e vai trazendo muito poder, né? Porque eu trabalho bastante com isso, os arquétipos. Os arquétipos são figuras, são percepções, né? De mundo, visões muito integradas, muito antigas. Bom dia, Mariana. E se a gente gosta muito de um arquétipo, geralmente, a gente tende. Bom dia, Érica. A gente tende a negar o outro, né? Esse domingo, inclusive, no evento de constelação, a gente estava fazendo o evento de constelação de mentores. Vou dar um exemplo até pessoal para mim. Não vou falar da constelação, que aconteceu domingo, fica entre nós que participamos, né? Mas falando do meu processo pessoal, até mesmo com essa constelação de mentores, né? Muitas vezes a gente fica por muito tempo num arquétipo. Nossa, essa é a maneira certa de ser, né? E se esquece da outra maneira. E aí a gente perde flexibilidade. O nosso medo de conectar com aquilo que a gente considera feio, com o que a gente considera fraco muitas vezes, né? Isso nos impede de alcançar determinadas alturas, de alcançar determinadas partes nossas que precisam ser vistas, precisam ser conectadas. Vou dar um exemplo. Pessoas extremamente fortes, né? Que vão lá e fazem, isso é muito bom, certo? Mas muitas vezes tem a dificuldade de abrir o coração também, né? Eu não sinto isso. Medo? Besteira. Engole esse medo, né? Engole esse choro, engole as coisas. Sou extremamente forte. Ou o oposto. Às vezes uma pessoa extremamente sensível que cresceu com pessoas fortes e que tem essa energia aí de imposição muito forte, ela fica com medo de se tornar aquela pessoa que tanto a machucou. E com isso, bom dia, Geilza. Com isso, a pessoa, ela perde, pelo medo dela, né, de se tornar aquilo que ela tanto teme, ela perde uma parte importantíssima, né? Eu tava conversando ontem num grupo de mulheres que eu participei sobre a gentileza, que foi uma das coisas que eu encontrei muito forte como algo
empoderador, tanto na minha jornada quanto na jornada das pessoas que eu atendo, né? A gente já tá no dia a dia tanto com chicote, né? Em cima um dos outros. Então, o que custa uma gentileza? Mas, com a experiência, com o passar do tempo, o que eu aprendi também, né? A gentileza é uma coisa muito essencial em mim e eu ajo com ela. Mas, em alguns momentos, em alguns atendimentos, alguns perfis de personalidade que eu atendo, muitas vezes vai ser muito mais efetivo eu ser assertiva, ser direta, né? Sem deixar a gentileza ali, sem estar naquele espaço de julgamento, nada disso. Mas, sim, colocando uma limitação, colocando uma pontuação ali com a pessoa. Isso é integrar, né? Se eu não trabalhasse esse meu medo de acessar essas partes mais duras de mim também, eu não conseguiria ter essa assertividade com as pessoas que vão precisar de uma assertividade. Às vezes, pra gente remover uma pessoa, né? Não remover, mas ajudar a empurrar, a tirar uma pessoa de um posicionamento de vitimismo, primeiro a gente vai acolher, porque é muito importante, aquela pessoa tá precisando desse olhar. Mas vai chegar um momento que a gente não vai alimentar mais aquilo, porque ela alimentou a vida inteira. Ela precisa se movimentar daquele arquétipo que eu tava falando no começo, né? Então a gente vem, a gente trabalha muito Kali, o grande medo. E para algumas pessoas vai ser difícil, tá? Elas vão tentar fugir da terapia, vão, né? Mas a gentileza tá ali atrás e a gente vai percebendo que os nossos grandes medos, eles escondem muitas vezes a nossa missão, escondem a nossa completude, o que é necessário a gente integrar, né? Então, conforme a gente vai se conhecendo, não é pra gente se esconder atrás, né? Eu sou assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Eu comentei ontem, até na live de ontem, né? Eu me identifico como tipo 5 do Enneagrama. E tipo 5 é um dos tipos que mais acessa o medo, tá? O medo da exposição, o medo da crítica. E daí, por exemplo, uma coisa simples como essa aqui, né? Compartilhar com vocês, estar falando numa live. São coisas que se eu parasse pra pensar anos atrás, assim, eu falo, nossa, não faz... Eu nem me imaginava fazendo isso, né? E aí, você vai caminhando. Bom dia, Paula. Você vai caminhando pouco a pouco, todos os dias, você vai se acostumando com o medo, porque o medo ele faz parte da vida. O medo, né? Muitas pessoas falam: "Não, você nunca mais vai sentir medo disso". Mentira, balela. Assim, tem algumas coisas que você vai superar, não vai fazer mais sentido ficar com aquele bicho-papão gigantesco. Mas a gente vira e mexe ainda sente algumas sensaçõezinhas, alguns incômodos. Por isso que o processo de autoconhecimento é uma coisa que começa, mas não tem fim, né? Porque a gente vai descobrindo, nossa, superei essa parte do medo. Daí surge, descasca uma camada de cebola, apareceu essa outra aqui. Mas daí qual é a diferença? Toda vez que a gente... Atrasada, mas cheguei. É importante que tá aqui. O que é importante nesses processos, né? A gente vai descobrindo novos medos, a gente fala, meu Deus, achei que já tinha superado, achei que já tava por cima da carne seca, né? E a vida, ela traz esses ensinamentos pra gente sempre aprender a ser humilde. E ser humilde não é sobre se humilhar. Ah, eu sou pior do que as outras pessoas. Não, ser humilde é sou igual a todas as outras pessoas. Coisas que eu falo que deixam a gente bem humilde é a gente pensar que por mais maravilhoso que a gente seja, a gente vai no banheiro ainda e faz algo fedido, assim como todas as outras pessoas do mundo. Ai, aquela pessoa maravilhosa, Gisele Bündchen, Angelina Jolie, aquelas pessoas que a gente super admira, também vão no banheiro e também, né, tem suas questões todos os dias para limpar. E daí, a gente percebendo isso, a gente também vai dando nome para os nossos medos. A gente vai
aprendendo aos pouquinhos a enfrentar os nossos medos, né? Ontem eu compartilhei uma interagente minha maravilhosa. Ela teve uma experiência de trauma com dança na infância e era o sonho dela ser bailarina. E foi tão traumático que ela ficou anos assim, sem dançar. Olha que triste, né? Esses são os nossos traumas. Mas daí esse ano a gente fez uma dinâmica sistêmica nos atendimentos de psicoterapia tântrica. E algo reverberou, né? Ela não foi imediato, assim, mas algumas semanas depois ela teve uma experiência de ir numa viagem, voltar a dançar. Depois teve uma experiência de festa de familiares e tava lá dançando. E hoje ela tá fazendo aulas de dança do ventre. E tava ainda, ela tinha comentado comigo, pensando, vou, não vou, né? Fazer a apresentação de final de ano, porque bate aquele medo, aquela sensação do julgamento que recebeu lá na infância, né? Por isso que eu falo, o medo a gente não deixa de sentir, é sobre o que a gente faz com ele. E aí, ontem eu recebi mensagem dela que ela resolveu fazer a apresentação, né? Eu falei, ó, vai dar medo. Eu gosto de deixar as pessoas já cientes, vai dar medo. Mas vai ser muito importante pro seu processo de você depois olhar para trás e falar, nossa, eu consegui superar aquele grande medo, né? E é importante a gente fazer esses movimentos. Porque se não lidamos com medo, ficamos à margem de nós mesmos. Ficamos muitas vezes projetando as coisas nas pessoas com raiva das outras pessoas, porque elas não fazem movimentos que eram para nós fazermos por nós, né? Vou dar um exemplo. Bom dia, Diogo. Dar um exemplo, às vezes, de... meu chefe me trata mal. Meu ex volta e fica me enchendo né, ali. O que a gente precisa de fazer, né? Às vezes a gente tem o medo da gente dar aquele corte, da gente fazer aquele movimento. E não necessariamente só porque a Pamela falou isso, você vai conseguir. É um processo, né, pra gente lidar com medo. Primeiro a gente vai te empoderar, pra você lembrar, recuperar a sua energia essencial, a sua energia pessoal. Kali traz muito isso, que a gente recupere a nossa força, né? E daí você recupera essa energia e em seguida você vai ter mais força para lidar com o medo. Não é sobre não sentir o medo, mas sobre sentir o medo e ir mesmo assim. E daí eu vou ler para vocês a simbologia do significado dessa carta, né, da Kali. Estou lendo aqui no meu tablet porque sumiu, gente. Sumiu o meu livro do Oráculo da Deusa. Não gosto, de perder as coisas, mas às vezes acontece isso na loucura, correria do dia a dia. Eu sou bem organizada com relatórios, com as coisas, com coisas físicas, às vezes dá uma sumidinha nas minhas coisas, né? Mas nós lidamos com isso, vamos aprendendo a ser flexíveis também, inclusive quando acontecem coisas que a gente teme que aconteça. Então vamos lá. Ler o significado da carta. Kali, começou a dançar na sua vida para lhe dizer que é hora de enfrentar os seus medos. Tudo que está ameaçadoramente à espreita, quer esteja profundamente enterrado na sua escuridão interior ou bem perto, precisa ser encarado e trazido à luz da consciência. Seus medos estão a seu serviço, avisando sobre lugares, coisas ou pessoas perigosas, ou a impedem de dançar a sua dança, viver a sua vida, criar com a criação. Kali veio para dizer que sua dança é necessária como parte da totalidade da dança da criação. A totalidade é cultivada quando você resgata os aspectos de si mesmo de que abriu mão por medo. A maioria dos medos não tem forma. A totalidade é criada quando você aprende a reconhecer seus medos e começar a superá-los. Vai achar ele logo. Gratidão, Fábio. Talvez eu não ache também, eu dei muita coisa, eu dei uns livros. Eu não sei se de repente foi no meio das coisas. E tudo bem, a gente dá um jeito. Esse oráculo da deusa que eu uso, como ele é bem famoso,
Muitas vezes você encontra várias coisas na internet e a gente age, né, de acordo. Lidar com a realidade e às vezes a gente perceber que algumas coisas que a gente perdeu talvez a gente nunca reencontre. E coisas que a gente perdeu que não são essenciais, tá? Porque coisas da essência estão sempre ali para nós. E aí, falando, né, tudo o significado da carta bem conectado com o que eu disse, muitas vezes o medo não tem nem forma, né? E o legal da terapia é isso, a gente trazer forma para aquele medo, trazer o racional, trazer o emocional, trazer o corpo, trazer a energia pra gente enfrentar aquilo. Porque enquanto algo é só no imaginativo, a gente nem imagina. A Susan Tim Press, se precisar, é verdade, ela tem também, né? E trazendo algo que a gente nem dá forma para aquilo, parece tão maior, tão gigantesco, né? Mas quando a gente dá forma, a gente pode lidar. É igual uma coisa que eu falo muito para as pessoas gente, técnicas integrativas, energéticas. Bom dia, Mauro. Mas saúde integrativa é você ir fazer seus check-ups no médico para ver como tá seu sangue, como estão seus hormônios, se você tá precisando de alguma vitamina, né? Muitas pessoas fogem do médico porque falam assim, quem procura acha, né? Vou achar alguma doença se eu for no médico. E não, gente, é igual o medo ali, o medo tá ali, né? Se eu procurá-lo e eu tratar com ele, eu vou estar encarando aquela questão. A gente ir pro médico, eu gosto, eu faço regularmente, né? Muitas vezes você receber um elogio do seu médico, olha, parabéns, continue o que você tá fazendo. É pra você validar, né? Mas se a gente foge, tô invisível, vou fingir que não existe nada, o medo cada vez se torna uma coisa maior. Porque assim, se é uma rua que você não pega, né, ali, o medo, conforme esse medo vai tocando em outras partes da sua vida, vai tendo cada vez mais coisas que você precisa evitar. E cada vez mais os nossos medos vão travando nossa expressão, vão travando nossa garganta, vão travando nosso coração, vão nos imobilizando. Então, o medo, como eu disse ontem, ele é para nos avisar do que está meio esquisito, né? Mas não é para nos impedir de viver, é para que a gente tenha mais precaução, para a gente entenda, né? Para a gente tocar as outras pessoas com gentileza, com percepção, mas inclusive também nos tocarmos com percepção, com inclusão. Então, vamos lá, né? Hoje é dia do corporal e uma das coisas que as pessoas têm muito medo é a própria questão da exposição, né? E um exercício que eu acho muito gostoso, que eu acho muito sensacional pra gente todos os dias trabalhar com esse nosso medo da exposição, com nós nos levarmos muito a sério. Eu me incluo nisso, tá? Muitas vezes eu fico meio porque tô me levando muito a sério. Uma coisa que ajuda é a dança. É a gente colocar uma música feliz e fazer um movimento com ela. Porque ela vai chacoalhando os nossos medos. Os medos ficam muito maiores quando a gente leva tudo muito a sério. O medo excessivo dá uma impressão de vida ou morte, né? Se eu falar com aquela pessoa e ela me rejeitar, é a morte. Mas é a morte de um pedacinho do seu ego, não é a sua morte, entende? Mas é difícil, é fácil falar, difícil fazer. Então, vamos fazer, porque a cura das ações é a gente fazendo. Vou colocar uma música aqui pra gente finalizar essa live aqui dançando. Então te convido a mexer esse corpo, ouvir a música, mesmo que esteja num ambiente com mais pessoas, mesmo que possa fazer um movimento bem pequenininho, faça-o.
mesmo que esteja com alguma deficiência, movimento conforme. Que gostoso! Tina Turner! Mega top. Maravilhoso. Deixa eu só pausar aqui, senão o Spotify vai que vai. E daí a gente faz uma balada aqui. Credo, que delícia. E pra gente finalizar a live aqui de hoje, quarta-feira, Cura das Ações,
Eu sei que a gente diariamente enfrenta medos, diversos medos. Amanhã, inclusive, na nossa live de com alma, né? A gente trabalhar o nosso corpo energético. Vou trazer esses medos aqui. Mas por hoje, que a gente saia aqui vibrando dessa live, que a gente se lembre, né? Quando tudo estiver muito difícil, parecer muita escuridão, todos nós temos essa ferramenta super simples e muito efetiva. A gente dança os nossos medos, porque o movimento, ele traz movimentos para nossa vida e vai trazendo mais consciência também. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Já tava com calor, agora eu vou até tomar um banho porque tá bem quente aqui em São Paulo. Imagina aí no Rio, hein, Mariana? Gratidão pela presença de cada um. Amanhã, 7h30, estamos aqui novamente de volta. Um beijo, um lindo dia e vamos que vamos!